Irmãos, nos últimos domingos, à exceção do domingo passado, porque foi o nosso irmão Andrés que pregou no tema que ele tem vindo a pregar sobre a oração, eu tenho falado sobre os milagres de Jesus que estão registados no Evangelho de João. São milagres que nos mostram quem realmente Jesus é. Convém pensarmos um pouco logo no início do Evangelho de João. Quando nós pensamos no Evangelho de João, ele começa por nos falar de Deus. Diz que no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Ou seja, o Logos, a palavra Verbo é a palavra Logos no grego, que quer dizer que é a razão de tudo, a essência, a origem de todas as coisas. É uma palavra difícil de traduzir, mas que significa realmente aquilo que é Deus. Deus é a causa de todas as coisas, Ele é o princípio e o fim. E diz lá no Evangelho de João que este Deus, este Verbo, fez-se carne. Diz no versículo 14, capítulo 1, versículo 14. Fez-se carne. Ou seja, Deus encarnou. E vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Ou seja, Jesus, porque o Evangelho de João vai-nos depois falar deste Verbo encarnado, este Deus feito homem, a pessoa de Jesus. E aqueles que dizem que Jesus não é Deus estão enganados, não entendem a Bíblia, a palavra de Deus. Jesus é Deus. E Ele fez-se homem, tomou a forma de homem, viveu a sua humanidade. E o Evangelho de João vai nos mostrar também que Ele foi humano. A nossa mente é pequenina demais para entender como é que Deus processou tudo isto. Se nós entendêssemos tudo acerca de Deus, nós já éramos superiores a Deus, porque conseguíamos compreender o próprio Deus. E então éramos nós os deuses. Mas não é assim. A verdade é que Deus se revelou na pessoa do seu Filho, se manifestou e vimos a sua glória. E uma das maneiras como nós podemos ver a glória de Deus é através dos milagres. E cada vez que nós olhamos para um milagre, nós estamos a ver quem é Jesus e como é que Ele atua e o que é que Ele faz. E não nos podemos esquecer que João 1,14 diz que nós vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Jesus veio realmente mostrar a graça, veio trazer a graça de Deus, algo que nós não merecíamos, é o dom de Deus, e Ele veio trazer isso. Nos próprios milagres nós podemos ver a graça de Deus, e milagres verdadeiros, não como alguns que hoje são anunciados que não têm nem sequer maneira de se comprovar, não é? E que não passa, às vezes, de uma campanha de marketing para divulgar o nome de alguém. No entanto, nós vamos olhar hoje para mais um milagre. Nós já falámos sobre a água transformada em vinho, que foi o primeiro milagre feito em Caná. Depois, a cura do filho do oficial do rei, que estava à morte, e mesmo sem lá ir perto, o Senhor disse, vai que o teu filho está bom, e assim o pai confirmou. Também aquele paralítico que estava junto ao poço, à espera que alguém o atirasse para dentro do poço, agarrado a uma superstição de anos e anos, pensando que quando as águas fossem agitadas ele poderia ser curado, mas Jesus dirigiu-se a ele e o curou. Hoje nós vamos para o capítulo 6 de João e vamos falar sobre a multiplicação dos pães. Jesus multiplica bênçãos, Jesus multiplica graça, Jesus multiplica tudo aquilo que Ele quer fazer como bênção e graça para cada um de nós. Vamos ler os versículos 5 até ao versículo 15. João, capítulo 6, versículos 5 a 15. Então Jesus, levantando os olhos e vendo que uma grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: onde compramos pão para estes comerem? Mas dizia isto para o experimentar,
porque ele bem sabia o que havia de fazer. Filipe respondeu-lhe: 200 dinheiros de pão não lhes bastarão, para que cada um deles tome um pouco. E um dos seus discípulos, André, irmão de Simão, Pedro, disse-lhe: está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isto para tantos? E disse Jesus: mandai assentar os homens. E havia muita relva naquele lugar. E assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000. E Jesus tomou os pães e, havendo dado graças, repartiu-os pelos discípulos, e os discípulos pelos que estavam assentados, e igualmente também os peixes, quanto eles queriam. E quando estavam saciados, disse aos seus discípulos: recolhei os pedaços que sobrejaram, para que nada se perca. Recolheram-nos, pois, e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada que sobrejaram aos que haviam comido. Vendo, pois, aqueles homens o milagre que Jesus tinha feito, diziam: este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Sabendo, pois, Jesus que haviam de vir arrebatá-lo para o fazerem rei, tornou a retirar-se, ele só, para o monte. Irmãos, Jesus era seguido por multidões. Ele anunciava e pregava o reino dos céus. Mas muitas pessoas iam porque queriam ouvir os seus ensinamentos, mas também muitos iam apenas porque queriam ser curados, porque queriam ser alvo de uma graça, de uma bênção, de um milagre do Senhor Jesus. Mas a verdade é que naquele dia Jesus tinha uma grande multidão que o seguia, e diz lá o versículo 3, seguia-o porque via os sinais que ele operava nos enfermos, portanto havia ali um certo interesse, mas estavam lá. E parece que as horas, aqueles ali, ou o tempo que estavam ali para ouvir Jesus, era muito já. E a multidão estava com fome, mas não arredava pé. E o Senhor Jesus então decidiu alimentar toda aquela multidão que estava faminta. Mas é curioso que antes de Jesus fazer este milagre, ele chamou os seus discípulos e disse aos seus discípulos: como é que nós vamos alimentar esta multidão toda? Como é que nós vamos alimentar esta multidão toda? Não será que Jesus não sabia como é que ia alimentar aquela multidão? Sabia. O versículo, diz lá o versículo 6, que ele bem sabia o que havia de fazer. Ele apenas disse isso para os experimentar. E a primeira coisa que eu quero salientar aqui nesta passagem, nesta história que aqui está relatada, é esta frase: Jesus sabia bem, ou bem sabia, como diz aí, o que havia de fazer. Irmãos, seja qual for a dificuldade, seja qual for o obstáculo que é colocado à nossa frente, seja qual for a grandeza do problema, nós nunca podemos esquecer esta frase: Jesus sabe bem o que há de fazer. O nosso Deus não é um Deus que improvisa. O nosso Deus sabe já o que tem que fazer, o que vai fazer, o que quer fazer. Jesus sabe bem o que há de fazer. Muitas vezes nós ficamos perante um problema, perante uma dificuldade. Às vezes o próprio Deus nos coloca o desafio. Ele nos quer experimentar. Como é que nós vamos reagir? Mas Ele já sabe o que vai fazer. Ele já sabe o que vai fazer. E isto, irmãos, significa que nós não temos que ficar ansiosos. Nós não temos que ficar preocupados. Será que Deus vai fazer alguma coisa? Será que há solução para este problema? É grande demais. Nunca esqueçamos. Ele sabe bem, diz aqui o versículo 6, Ele sabe bem o que há de fazer.
problema pode ser uma prova, pode ser só para experimentar. Não interessa. O que interessa é confiar e ter a certeza e nunca esquecer que o Senhor sabe bem o que há de fazer. Depois ele, quando lança este desafio aos discípulos, o que é que os discípulos fizeram? Começaram a fazer cálculos. Começaram a pensar, bom, um dos discípulos disse, 200 dinheiros de pão não lhes bastarão. É difícil nós fazermos agora aqui o câmbio da moeda daquele tempo para os dias de hoje, até porque há sempre muita inflação. Mas se nós pensarmos que naquela altura um dinheiro ou um denário podia ser o salário de um dia de trabalho, significava que não chegava 200 dias de trabalho, salário quase de um ano, para alimentar aquela multidão toda. Não chegava. Era muito dinheiro. Era grande o desafio. Outro disse assim, bom, nós temos aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada, 2 peixinhos, mas isto não é nada. Isto é ridículo, não é? Até dizer isto quase que dá vergonha. O que é que nós fazemos, muitas vezes, perante as dificuldades? Exatamente aquilo que os discípulos fizeram. Fazemos contas, fazemos cálculos e dizemos, é impossível, não temos aquilo que não temos com que fazer, não temos remeios, não temos recursos, sejam eles financeiros, sejam qualquer outro, não posso, é impossível. Ou então dizemos, aquilo que temos é ridículo, aquilo que temos temos alguma coisa, mas o que temos é ridículo. Mas o que é que nós vemos aqui? Nós vemos agora o Senhor Jesus a pegar naquilo que parece que é ridículo, a pegar naquilo que não há e fazer com que haja. Porque Ele é aquele que tem poder, tal como na criação, do nada, Ele fez que tudo existisse. Se Ele do nada teve poder para fazer que tudo existisse, também do pouco tem poder para fazer que muito exista. Porque esse é o nosso Deus. Então no versículo 10 diz assim, e disse Jesus, mandai assentar os homens. E havia muita relva naquele lugar. E assentaram-se, pois, os homens, em número de quase 5.000. O Senhor Jesus disse, mandem assentar. Aqui a palavra homens, que é traduzida 2 vezes, no original são 2 palavras diferentes. A primeira significa a multidão, não é? O povo. Mandem assentar o povo. E depois diz, assentaram-se quase 5.000 homens. E aí é mesmo homens. Porquê? Porque além desses 5.000 homens, o povo era muito mais. No Evangelho de Marcos, este mesmo episódio está relatado e lá diz que eram 5.000 homens, aliás, no Evangelho de Mateus, no capítulo 14 e no versículo 21, diz que eram 5.000 homens, além de mulheres e crianças. Não é? Parece que as mulheres e as crianças naquela altura não contavam, mas comiam, também comeram, também comeram. Mas só para os irmãos terem uma ideia, se ao encontro de Jesus foram 5.000 homens, se cada homem levou uma mulher consigo, a sua mulher, ou 3 ou 4 filhos, os irmãos multipliquem. Quantas pessoas não estariam ali? No mínimo 15.000 pessoas. Era muita gente. Mas o que é que Jesus fez? Ele diz aos seus discípulos, mandem assentar a multidão. Depois diz aos seus discípulos, tomem agora o pão que Ele abençoou. Ele abençoou o pão, os peixes, e deu aos seus discípulos. E disse aos discípulos, repartam. Versículo 11. E Jesus tomou os pães e, havendo dado graças, repartiu pelos discípulos e os discípulos pelos que estavam assentados. E também os peixes. Como eles queriam, ou seja,
Foi à vontade, não há dose contada. Comam à vontade. O que eu gostaria de salientar aqui é o seguinte. Jesus fez um grande milagre, como nós já sabemos, não é? Já conhecemos a história. Jesus fez um grande milagre. Mas, para a realização deste milagre, Jesus convocou, chamou os seus discípulos para colaborarem com ele. Ou seja, nós vemos aqui os discípulos a colaborar no milagre. Não que sejam eles a fazer o milagre, mas a participar nesse mesmo milagre. Ou seja, o Senhor disse, mandem assentar. Eles deram as ordens que Jesus organizaram aquela multidão. Outros evangelhos nos dizem que eles foram organizados em grupos de 50 e de 100. E depois o Senhor repartiu pelos discípulos. O Senhor multiplicou e pôs nas mãos dos discípulos. E os discípulos começaram a distribuir também. Quero-vos dizer, irmãos, que o nosso Deus, como eu disse no início, Ele é o mesmo. O seu poder é o mesmo. E Ele não muda. Ele não muda. E Ele hoje quer operar grandes coisas na vida dos homens. Sobretudo, Ele quer operar salvação naqueles que estão perdidos. Mas Ele também nos convoca a nós, discípulos dele, para colaborar com Ele, para participar na mesma ação. O apóstolo Paulo, quando escreve aos Coríntios, em 2 Coríntios, no capítulo 6 e no versículo 1, ele diz, e nós, como cooperadores de Deus, vos exortamos a que não recebais a graça de Deus em vão. Esta primeira frase de Paulo, nós, como cooperadores de Deus, quem opera a graça, quem opera a salvação, quem realmente salva o pecador, quem opera o milagre na vida de alguém, o milagre da transformação do coração, da transformação da vida, das bênçãos que o Senhor traz à nossa vida, e são muitos os milagres que Deus opera na nossa vida. Quem opera é Deus. Mas muitas vezes Deus nos convoca, nos chama para participarmos, para fazermos alguma coisa. Reparem, quando Jesus ressuscitou Lázaro, Ele também pediu a alguns homens que tirem a pedra. Tirem a pedra. Os discípulos poderiam distribuir o pão, mas não podiam multiplicar o pão. Ele multiplicou o pão, os discípulos distribuíram. Aqueles homens que retiraram a pedra do sepulcro onde Lázaro estava sepultado morto há 4 dias, eles não podiam dar vida a Lázaro, mas podiam tirar a pedra. Por isso o Senhor Jesus disse, tirem a pedra. E ele disse, Lázaro, sai para fora. E deu-lhe vida. E hoje, Deus quer fazer muitas coisas ainda. E aquilo que só Deus pode fazer, Ele vai fazer. Mas Ele também nos convoca e nos chama, ou para tirar pedras, ou para distribuir o pão, para distribuir as bênçãos. Nós que já fomos salvos, nós não podemos salvar ninguém, nós que já fomos salvos, o Senhor quer que nós multipliquemos esta salvação também, dele, não a nossa, mas a dele, levando Cristo, levando o Evangelho a outros, para que, tal como nós nascemos de novo, também eles possam nascer de novo. Em obediência, estes discípulos contribuíram para que muitas famílias, milhares de pessoas pudessem ter sido abençoadas. Há um autor, J.C. Ryle, que diz: os apóstolos receberam com humildade, ou seja, receberam o pão abençoado, não é? Receberam com humildade e distribuíram com fidelidade. Receberam com humildade e distribuíram com fidelidade. E, irmãos, e se nós o que recebemos também da graça de Deus, distribuirmos fielmente, também estaremos também a contribuir para que muitos sejam abençoados. Grandes coisas Jesus quer fazer ainda hoje. Grandes coisas Jesus quer realizar. E Ele convoca a sua igreja, convoca os seus discípulos, chama a cada um de nós para nos dar a bênção, para nos dar a graça, para nos dar o privilégio de participar com Ele
também nessas mesmas maravilhas? Será que tu e eu estamos dispostos a ser colaboradores de Deus, a participar na obra de Deus, no serviço de Deus? Às vezes nós dizemos assim, mas eu não tenho nada para fazer. O que é que eu vou fazer? Olha, os discípulos não tinham nada. Também não tinham nada. Mas o que receberam de Jesus, o que Ele lhes entregou, eles usaram com fidelidade. E muitos foram abençoados. E as bênçãos e a graça que o Senhor dá na tua vida, aquilo que Ele te concede, reparte com os outros, porque o Senhor multiplica. E ninguém que não tendo nada, serve fielmente ao Senhor, fica de mãos vazias. Sabem porquê? Porque os discípulos não tinham nada no princípio. No fim, cada um deles tinha um cesto cheio, porque sobraram 12 cestos. Como que se o Senhor estivesse a dizer, olha, cada um agora fica aí com a recordação, pode continuar a comer, não é? 12 cestos, um para cada discípulo. Sobraram 12 cestos. Uma prova que quem reparte nunca vai ficar com falta. Quem reparte das bênçãos e da graça de Deus continuará a ser abençoado também pelas bênçãos e pela graça de Deus. E lembrem-se, no princípio do milagre, não é? No princípio desta história, o que é que os discípulos tinham nas suas mãos? Nada. No fim, o que é que tinham? 12 cestos para os 12 discípulos. Nosso Deus é um Deus fiel. É claro que a história continua. E diz aqui que depois deste milagre, aqueles homens que foram abençoados viram que Jesus realmente era poderoso. E o que é que eles disseram? Versículo 14 e versículo 15. Vendo, pois, aqueles homens o milagre que Jesus tinha feito, diziam, este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Sabendo, pois, Jesus que haviam de vir arrebatá-lo ou buscá-lo para o fazerem rei, tornou a retirar-se, ele só, para o monte. Mesmo mostrando o seu poder, a sua glória, estes homens ainda, ou esta multidão, na sua grande maioria, ainda não entendia quem era Jesus. Para eles, Jesus era apenas aquele que podia suprir as suas necessidades materiais, físicas, terrenas. Este é o profeta que deveria vir ao mundo. Um profeta que tinha sido anunciado por Moisés, já no livro de Deuteronômio, no capítulo 18. Um profeta que eles esperavam que fosse alguém enviado por Deus para, tal como Moisés, no Velho Testamento, orou, pediu ao Senhor, e Deus mandou maná do céu, que os alimentava a cada dia. Agora temos aqui um outro profeta como Moisés. Não precisamos mais trabalhar, porque agora, se tivermos um profeta destes, é todos os dias a comer à grande, não é? E não vai ser necessidade sequer trabalharmos muito, porque Deus vai alimentar. O profeta está aqui. É este homem que a gente precisa. Moisés mandou realmente maná do céu. Mas o Senhor Jesus tinha algo muito maior, muito melhor para cada um deles. Se nós adiantarmos um pouco a nossa leitura e formos até aos versículos 31 e do versículo 31 até ao 35, diz lá, nossos pais comeram o maná no deserto, como está escrito, deu-lhes a comer o pão do céu. Disse-lhes, pois, Jesus, na verdade vos digo que Moisés não vos deu o pão do céu, mas meu Pai vos dá o verdadeiro pão do céu, porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Disseram-lhe, pois, Senhor, dá-nos sempre desse pão. E disse-lhe Jesus, eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. O que Jesus trazia era vida, vida abundante, vida eterna, vida verdadeira e plena, que muitos deles rejeitaram e recusaram. Vida que implicava comunhão com o Pai, comunhão com Deus, vida que necessitava de arrependimento para ser adquirida.
Era o próprio Jesus que se oferecia a eles. Mas eles não queriam Jesus. O que eles queriam era o que Jesus dava, não o que ele era. E hoje muita gente continua a pensar assim. Precisam de Jesus e querem Jesus para resolver os seus problemas, mas nunca para o seguir e para receberem dele vida e vida eterna. Mudança de vida. Mas ele traz a mudança de vida. Jesus não quer sentar-se no trono do rei Herodes, como eles pensavam. Vamos destronar o Herodes e vamos pôr lá Jesus. Ele nos vai liderar e expulsar daqui o Império Romano e os representantes do Imperador Romano. Os soldados romanos vão ser derrotados. Mas não era isso que Jesus vinha fazer. Jesus queria sentar-se, era no coração de cada um deles e reinar nos seus corações, levando-lhes vida e vida abundante. Por essa razão, Jesus retirou-se e não ficou ali. O Senhor Jesus vem ao nosso encontro, traz-nos graça e bênção, alimenta-nos também a cada um de nós. Mas o que é que nós temos, o que é que nós queremos mais de Jesus? O apóstolo Paulo diz, se nós esperarmos em Cristo só nesta vida, só para esta vida, nós somos os mais miseráveis de todos os homens. O Senhor quer trazer vida com abundância. Mas não é a abundância de bens e de coisas. Ele supre todas as nossas necessidades, porque isso Ele garantiu. Mas o que Ele tem para suprir ainda maior é trazendo-nos o perdão dos nossos pecados, garantir-nos vida eterna. Estamos nós disponíveis para seguir este Jesus que nos garante vida e vida eterna, vida plena, vida com significado, vida com propósito. Se isto é o que nós desejamos, Ele está aqui, trazendo o pão da vida. Basta nós dizermos, Senhor, toma a minha vida. Senhor, eu quero essa vida. E Ele dá de graça. E dá verdadeiramente vida verdadeira. Por outro lado, se nós já recebemos de Cristo esta vida, se já somos seus discípulos, então fiquemos atentos, porque a cada dia Ele também nos chama para levarmos à multidão cestos de bênçãos. E nunca a nós também nos faltarão bênçãos, porque Ele é fiel à sua palavra. Que o Senhor vos abençoe.